Que bom que eu encontrei essa mulher na minha vida. Oi, gente! Tô aqui com a doutora Andréia de novo, no nosso papo com a nutróloga. E hoje eu resolvi falar de diabetes, porque a gente sabe que é uma doença crônica, que é uma doença grave também. Muito frequente. E para nós que temos câncer, se a gente tem diabetes também, atrapalha bastante no nosso tratamento, né? Então vamos dar uma palhinha sobre diabetes. O que você tem para falar pra gente? Perfeito. Acho que direcionar a questão da alimentação, né? Porque muitas vezes quando o paciente é diabético, tem muita informação que cai na cabeça deles de que não pode comer carboidrato, né? Ou açúcar. E não é bem assim, né? Carboidrato é Eu importante. sempre ouvi que era. Como as gorduras são fundamentais, as fontes de proteína, o carboidrato não vai ser diferente. Mas qual carboidrato? A gente tem que pensar nisso. Então, quando a gente olha para um diabético, não só para o diabético, tá? Para todo mundo, né? Porque a diabetes é altamente prevalente. Tem muita gente aqui no Brasil que ou tem resistência insulínica ou a pré-diabetes e não sabe do diagnóstico, né? Não investigou. Porque tem tipos de diabetes, né? Tem o tipo 1, né, que é genético, que geralmente já aparece na infância ou no início da adolescência. Essa é aquela que a gente aplica a insulina, Precocemente. Tem bombinha. Precocemente. Isso é um fator genético, Tá. né? Já a diabetes tipo 2 já se enquadra numa doença crônica, Tá. né? Que a gente adquiriu. A gente adquire. Isso mesmo, a gente vai adquirindo. Existe sim uma predisposição, lógico, se você tem pais diabéticos, irmãos diabéticos, avós diabéticos, existe sim uma predisposição. Mas a gente não pode esquecer do meio. Muitas vezes a família toda é diabética porque a família toda come da mesma forma. E tem o mesmo tipo de estilo de vida. Né? Sedentarismo predispõe a diabetes, a alimentação predispõe a diabetes. Então, quando a gente olha na questão dos carboidratos, e que vai valer para todo mundo, diabéticos e não diabéticos, os carboidratos são importantes sim, mas quais carboidratos? Principalmente no caso dos diabéticos, priorizar os que são complexos. O que eu quero dizer com isso? São fontes de açúcar que, no nosso processo digestivo, não liberam a glicose bruscamente na corrente sanguínea. Eles vão sendo digeridos de uma forma mais lenta, liberando a glicose, né, que é a fonte que nossas células a fonte de açúcar que nossas células vão utilizar, liberando mais lento na circulação. Consequentemente, não ocorre esse pico de glicemia, esse pico de glicose no sangue, e em contrapartida não vai ocorrer o pico de insulina. Então não vai acontecer essa sobrecarga, esse desbalanço. Esses carboidratos complexos, exemplo, os cereais integrais, arroz integral, batata doce, inhame, cará, eles vão sendo digeridos de forma mais lenta. Não faz pico de glicose, não faz pico de insulina, consequentemente não causa inflamação no corpo, que é inflamação crônica, repetida, vai predispor a doenças crônicas e aí entra o diabetes e consequentemente você vai prevenir doenças e prevenir o próprio diabetes. Refeições ricas em fibras, as fibras vão melhorar muito a questão da liberação da glicose no sangue, então focar em fibras, né? Mesmo as frutas, tem frutas que tem alto índice glicêmico, que a gente fala. Exemplo, manga, melancia. Gostoso. A gente fala alto índice glicêmico por quê? Porque elas, assim como a batata inglesa, já no que entra na nossa boca, já começa a liberar a glicose para a corrente sanguínea, né? Alto índice glicêmico. Mas a gente consegue melhorar isso com uma alimentação mais rica em fibras, muitas vezes fazendo uma salada de fruta, incluindo aí sementes, né? Linhaça, chia, muitas vezes até aveia, que vão enriquecer esses alimentos
mais simples. Você não vai pôr leite condensado na salada de fruta, é chia. É chia, linhaça, aveia, né? A granola, granola sem açúcar. Sim. Para justamente modular essa questão da absorção e da liberação de glicose. E para um paciente com câncer, que está em tratamento e que também tem diabetes, aí sim que a alimentação dele também, você tem que focar muito nisso, né? Tem que focar muito nisso, porque muitas vezes o próprio tratamento descompensa Pois é. a doença Fica a associada. dica. Tem Né? que prestar muita atenção nesse Tem paciente. muito diabético que entra no tratamento de câncer e descompensa a diabetes. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela nem usava insulina. Ao entrar no tratamento do câncer, descompensa tanto que ela passa a usar a insulina. Se ela não focar na alimentação, não balancear a alimentação, vai piorar ainda mais a resposta. Porque não se esqueçam, esses picos glicêmicos, né, a hiperglicemia, ela causa inflamação. Vai piorar ainda mais a recuperação e vai predispor aí ao aparecimento de outras doenças crônicas. E a gente também pode falar naquela coisa do ser feliz, sabe? Que quando a gente tem câncer, tem muito esse papo, mas eu quero ser feliz. A gente quer ser feliz, sim. Comendo coisas gostosas, óbvio, a gente tem, acho que todo mundo, né? Quando a gente tem câncer, eu ouço muito esse papo. A gente pode ser feliz de vez em quando, sim, um pouquinho e tal, mas presta atenção, principalmente esse paciente com diabetes, porque ele não vai conseguir ser feliz se ele fizer coisa errada na alimentação dele, porque isso vai prejudicar insulina, exatamente. Prejudicar a efetividade do tratamento. Dá para ser feliz, mas você tem que pensar, tudo que você comer que é mais processado, ou que é um carboidrato simples, você tem que pensar no que você comeu antes e no que você vai comer depois. Por exemplo, né, você comeu o seu brownie à tarde, pense no seu almoço com mais enriquecimento de fibras, mais salada, mais verduras, e pense no seu jantar da mesma forma. Sim, mas o diabético vai poder comer o brownie? Se ele tiver compensado e com a dieta bem balanceada, ele vai poder fazer isso. Não todo dia, viu, gente? Não todo dia. Aquela questão de ir pra festa, Sim. pro aniversário, ser feliz, não passar tanta privação. Tá. Mas se a dieta não tiver bem estruturada, bem balanceada, não vai Aquele poder. momento de felicidade não vai valer o momento de É problema, né? É um preço muito alto. É. Bom, esses assuntos estão sempre no site da doutora, tem bastante coisa sobre isso. Acessem nossas redes sociais, continue se inscrevendo no canal, que tá crescendo. E a gente volta mês que vem com a doutora e segunda-feira que vem só eu. Vocês vão ter que se contentar comigo. Um beijo, tchau!